Boa noite, meus amigos, minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, mas primeiro vamos à nossa vinheta. Meu nome é Fred, do canal Escola Teológica Católica, eu sou catequista, eu sou teólogo e nós vamos continuar o estudo da Santa Palavra de Deus. Mas antes, vamos rezar, pedir ao Espírito Santo para nos iluminar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela interceda por nós, para que possamos fazer um vídeo, que seja da vontade de Deus, da salvação das almas e da edificação da igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E eu quero encerrar fazendo uma oração que eu ganhei, essa oração, quando eu estava fazendo teologia, tá? E antes da gente estudar a Bíblia na teologia, a gente fazia essa oração. Então, eu quero fazer essa oração que ela diz assim: oração antes de ler a Bíblia. Por quê? É a chamada leitura orante da Bíblia. Você ler a Bíblia em forma de oração. Porque a palavra de Deus é viva, ela age. Então, olha que oração bonita. Jesus, mestre, que dissestes, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio deles. Ficai conosco aqui reunidos, para melhor meditar e comungar com a vossa palavra. Sois o mestre e a verdade. Iluminai-nos para que melhor compreendamos as sagradas escrituras. Tá vendo? Então, para a gente compreender, não só ler a Bíblia, mas também a graça para poder compreender aquilo que está escrito nas sagradas escrituras. Sois o guia e o caminho. Fazei-nos dóceis ao vosso seguimento. Sois a vida, transformai o nosso coração em terra boa, onde a palavra de Deus produza frutos abundantes de santidade
e de apostolado. Olha que oração bonita. Então, gente, nós temos que ler a Bíblia, mas não de qualquer jeito, em espírito de oração, para que a gente compreenda e que ela possa dar frutos na nossa vida. Tá? Se a gente lê de qualquer jeito, a Bíblia não dá fruto. Porque a palavra de Deus, gente, não é só para a gente ler como se estivesse lendo um gibi, uma revista em quadrinho. Não, senhor. A palavra de Deus é para a nossa vida, é para nos guiar. E não é fácil ler a palavra de Deus, principalmente o Antigo Testamento, que é o que nós estamos fazendo. Nós estamos estudando, né, o Antigo Testamento, que não é fácil da gente entender. Então, por isso que a gente tem que pedir sempre a Deus, ao Espírito Santo, para que nos dê entendimento da palavra de Deus. Ok? Por exemplo, nós estamos estudando os livros históricos da Bíblia. Então, nós já estamos, graças a Deus, na última parte dos livros históricos, que são os 2 livros dos Macabeus, que já quase chegando em Jesus Cristo, 100 anos praticamente antes de Cristo. Tá? Então, gente, é muito importante, antes da gente ler a palavra, a gente pedir ao Espírito Santo para nos iluminar, para que a gente possa ter um bom entendimento, porque não é fácil entender a palavra de Deus. Ok? Então, o livro dos Macabeus, ele foi escrito numa época de muita perseguição aos judeus, muita idolatria por causa dos pagãos que tinham invadindo Jerusalém. E nós terminamos na aula passada o sacerdote Matatias, pai dos Macabeus, que dá nome ao livro. Ele tinha vários filhos e ele estava tentando combater essa idolatria. Eles chegaram a colocar vários deuses pagãos no templo de Jerusalém, no templo de Salomão. Então ele morreu, só que antes de morrer, ele dá instruções aos seus filhos, para que eles continuem combatendo essa idolatria. E os filhos dele vão seguir no mesmo caminho. Só que o que vai acontecer? Vai haver guerra, vai haver briga. Não é? Então, os filhos dele agora vão tomar. Eles não eram sacerdotes, então eles vão acabar entrando em guerra contra aqueles povos ali que dominavam os judeus e implantavam aquela idolatria ali no templo. Tá? Então, hoje, no capítulo 4 do primeiro livro de Macabeus, nós vamos começar a ver esse combate dos filhos do sacerdote Matatias, que tinha morrido, com, né, esses pagãos que haviam introduzido essa idolatria toda ali em Jerusalém, principalmente no Templo de Salomão, que tinha sido reconstruído por Esdras, Neemias, Zorobabel e vários, né, judeus que tinham reconstruído o templo. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 4, tá, do primeiro livro de Macabeus. Na Bíblia de Jerusalém é na página 728. Qualquer Bíblia católica você acha o livro de Macabeus. Infelizmente não tem na Bíblia protestante, que é um daqueles 7 livros que foram retirados pelos discípulos de Lutero, ok? Então vamos lá. A Batalha de Emaús. Emaús é aquela cidade, tá, onde Jesus andou com aqueles discípulos, lá em Lucas 24, onde Jesus caminhou com os discípulos indo de Jerusalém para Emaús. É uma aldeia ali perto de Jerusalém, onde Jesus andou com os discípulos. Eles não reconheceram Jesus. E quando chegaram lá na aldeia de Emaús, eles reconheceram Jesus na hora da ceia, na hora da Eucaristia, na hora que Jesus partiu o pão. Então Jesus já celebrava com os apóstolos já, né, a missa, que para nós é a Eucaristia, ok? Então vai haver uma batalha entre Judas Macabeu, filho do sacerdote Matatias, e os pagãos que estavam tentando implantar toda essa idolatria aí, ok? Que eu já expliquei, tá? Judas era um nome muito comum nessa época para os judeus. Tivemos muitos judeus com o nome de Judas. O próprio traidor de Jesus chamava Judas. São Judas Tadeu,
um apóstolo que virou santo, não é? Então Judas também era um dos filhos do sacerdote Matatias, que combateu essa idolatria toda, ok? Então, diz aí que eles tomaram 5.000 homens e 1.000 cavaleiros escolhidos, está aí no versículo 1 do capítulo 4, ok? Esse exército partiu de noite a fim de tomar o acampamento dos judeus e destroçá-los. Homens da fortaleza, tá, faziam-se de guias. Sabendo desse plano, Judas Macabeu partiu com seus guerreiros para atacar as forças do rei que tinham permanecido em Emaús. Enquanto os batalhões estavam ainda dispersos, fora do acampamento, eles chegaram à noite e Judas, mas não encontraram ninguém. E começou a procurá-los pelas montanhas, dizendo: eles estão fugindo de nós. Ao amanhecer, Judas apareceu na planície com 3.000 guerreiros, embora sem armas e sem espada, em número desejável. E viram que o acampamento dos pagãos era poderoso e fortificado, e que a cavalaria fazia ronda em seu redor, todos parecendo treinados na guerra. Então, os pagãos eles eram muito mais numerosos do que os judeus para a guerra. Eles tinham muito mais homens para guerrear contra os judeus do que os próprios judeus. Mas os judeus tinham um auxílio muito grande, o próprio Deus. Mas em termos humanos, os judeus eram bem menores para guerrear contra os pagãos. Por isso Judas disse aos seus companheiros, né? Não tenhais medo do seu número. Então, gente, nós temos que pegar... A Bíblia fala muito isso no Antigo Testamento. Não tenhais medo, porque o medo paralisa. Então, a nossa guerra hoje não é mais contra pessoas de carne e osso, é contra o demônio, é contra o mal. Mas a gente não pode ter medo de enfrentar, porque Deus está conosco. Tá? Nem vos desencorajeis ante o seu ímpeto. Lembrai-vos de como os nossos pais foram salvos no Mar Vermelho, quando o Faraó os perseguia com o seu exército. Então, o judeu ele é muito apegado à sua tradição. Então, olha o que ele está falando aqui. Lembra lá do Mar Vermelho que o Faraó perseguiu os judeus, mas quem venceu? Israel venceu. Por quê? Porque Deus enviou o seu anjo para que marchasse contra o exército do Faraó e derrotasse. Está lá em Êxodo capítulo 14. Depois você pode ler. Tá? Clamemos, pois, agora ao céu. Isso que é importante, versículo 10, do capítulo 4. Clamemos, pois, agora ao céu, suplicando-lhe que lhe mostre benigno para conosco, que se recorde da aliança com os nossos pais e esmague hoje esse exército que está diante de nós. Então saberão todos os povos que existe alguém que resgata e salva Israel. Quem? Deus. Tá vendo, gente? Então a gente tem que clamar a Deus. Estamos numa guerra, estamos numa batalha, mas nós temos que clamar a Deus, rezar. A gente nunca pode deixar... Ah, mas é difícil? É difícil. A batalha é difícil? A vida é difícil? Mas se a gente estiver com Deus, Deus vai nos dar a vitória. A vitória é sempre do Senhor. Mas para isso a gente tem que buscar Deus. Outra coisa, eu não posso buscar Deus só quando eu estou precisando. É nos momentos maus e também nos momentos bons. Em todos os momentos da minha vida, eu tenho que buscar o Senhor. Porque Deus resgata e salva Israel. Israel para nós hoje é a igreja, somos nós.
Nós fazemos parte do novo Israel, tá? Foi quando os estrangeiros, ou seja, os pagãos, levantando os olhos, viram-nos marchando contra eles e saíram do acampamento para enfrentá-los. Os homens de Judas, tocadas as trombetas, lembra lá de Josué, que também eles tocaram as trombetas e as muralhas caíram lá, Josué capítulo 6, e as muralhas da nossa vida também vai cair. Se a gente ficar em oração, as muralhas, né, tudo aquilo, né, que a gente precisa vencer, nós vamos vencer. Tocando as trombetas, esforçaram-se na batalha, e os pagãos esmagados tiveram que fugir para a planície. Eles eram muito maiores, mas por que Israel venceu? Porque Deus estava com eles. Mas todos os que estavam na retaguarda caíram sob a espada. Perseguiram-nos ainda até Garaza e as planícies da Idumeia, de Azoto e de Jâmia, sucumbindo dentre eles cerca de 3.000 homens. Em guerra, gente, é assim mesmo. Uns morrem daqui, outros morrem dali, mas aí é legítima defesa. A igreja ensina, em questão de legítima defesa, até o Brasil pode entrar na guerra. Se vierem atacar o Brasil, né, nós podemos nos defender, claro. Ninguém vai ficar de braço cruzado vendo todo mundo morrer. Não é? Legítima defesa não é pecado. Você pode matar até o agressor. Se um ladrão entrar na sua casa para te matar, você pode até matar ele. Polícia também não tem que matar às vezes. Isso aí é legítima defesa. Aí é o único caso onde você pode tirar a vida de alguém, ok? Judas, porém, retornando com seu exército da perseguição aos fugitivos, disse ao povo: deixai de lado a avidez dos despojos, pois outro combate nos espera. Os pagãos e seu exército estão na montanha perto de nós. Enfrentai, pois, agora os nossos inimigos e dai-lhes combate. Depois recolhereis os despojos com toda a segurança. Enquanto Judas estava ainda completando essas instruções, apareceu um destacado deles espiando do alto da montanha. Então, os pagãos começaram a mandar espiões para espiar Israel. Né? Isso é esperteza, para ver se eles tinham bastante combatentes para poder combater contra eles. E viram que os seus tinham sido postos a fugir e que alguém estava incendiando o acampamento. A fumaça que se percebia manifestava o sucedido. Diante de tal espetáculo, foram tomados de grande pânico, mas ainda vendo também na planície as tropas de Judas, prontas para o combate, fugiram todos para a região dos filisteus. Olha aí, desde a época de Davi e Golias já havia essas guerras entre filisteus e Israel. Davi foi combater aquele gigante filisteu Golias. Está lá na primeira carta de Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Ok? Então os filisteus eram inimigos de Israel, desde a época do rei Davi, do gigante Golias. Então Judas voltou para saquear o acampamento, onde encontraram muito ouro e prata, tecidos tingidos de púrpura roxa e de púrpura marinha. Enfim, grandes riquezas. Ao se retirarem, cantavam hinos e bendiziam ao céu, repetindo: Ele é bom e seu amor é eterno. Olha que coisa bonita. Agradecendo a Deus pela vitória que eles tinham tido. Assim, uma grande salvação aconteceu para Israel naquele dia. Quanto aos estrangeiros que tinham conseguido pôr-se a salvo, foram referir ao seu comandante, que chamava-se Lísias, tudo o que tinha acontecido. Ao ouvir isso, ele ficou transtornado e abatido, pois as coisas com Israel não tinham ocorrido como ele esperava,
E o resultado era o inverso do que lhe havia ordenado o rei. Que rei? O rei Antíoco Epífanes, aquele rei terrível, que eu falei na aula passada que junto com Nabucodonosor, para mim foi o pior rei do Antigo Testamento. Ele era terrível, muito ruim. Tá? Só que aqui a vitória foi de Israel. Por quê? Porque Deus combatia por Israel. Então ele fala que Deus é bom e seu amor é eterno. Tá vendo? Características de Deus. Deus é eterno. Deus não tem princípio. Deus não tem fim. Tem gente que pergunta, quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Deus é eterno. Deus sempre existiu. Tá? No primeiro capítulo do Gênesis, no versículo 1, fala, no princípio Deus criou o céu e a terra. Então quer dizer, antes de criar o mundo, Deus já existia. Deus não precisa de nada nem de ninguém para existir. Ele existe por si próprio. As criaturas, sim, precisam de Deus para existir, mas Deus não. Tá? Então Deus é eterno. Então, eles não vão deixar barato. Então, os pagãos vão se armar para continuar guerreando contra Israel. Por isso, no ano seguinte, o rei pagão, né, recrutou 60 mil homens escolhidos e 5 mil cavaleiros com o objetivo de subjugar os judeus, dominar os judeus. Eles tinham perdido a guerra, só que eles não desistiam, eles queriam continuar dominando. Entraram na Idumeia e acamparam em Betsu, mas Judas saiu para enfrentá-los com 10 mil homens. Ao ver tão poderoso exército, Judas orou a Deus dizendo, tá vendo, gente? Quando ele via que a coisa estava feia, ele orava a Deus. Então, quando você vê, não é, que você está realmente num problema muito difícil, você tem que buscar Deus. Só Ele pode te ajudar. Ninguém mais. Tá? Só Deus é a solução para os nossos problemas, gente. Não adianta buscar fora de Deus, que a gente não vai conseguir. Então Judas orou a Deus dizendo, Tu és bendito, ó Salvador de Israel, tu que esmagastes o ímpeto de um gigante pela mão do teu servo Davi. Ele está se referindo a Golias, né, que eu já falei. E entregaste o acampamento dos filisteus às mãos de Jonatas, filho de Saul, e do seu escudeiro. Da mesma forma, entrega este exército nas mãos de Israel, o teu povo, que se cubram de vergonha com a sua força e a sua cavalaria. Infundi-lhes o medo e quebrai-lhes a presunção da sua força, para que sejam levados de roldão na sua derrota. Abate-os sob a espada dos que te amam, para que te exaltem com hinos todos os que conhecem o teu nome. Olha que coisa bonita, olha que oração bonita que ele está fazendo. Arremessam-se então uns contra os outros, caindo cerca de 5 mil homens do exército de Lísias, prostrados no corpo a corpo. Vendo a derrota de suas tropas e a intrepidez que se manifesta nos soldados de Judas, dispostos a viver ou morrer corajosamente, Lísias retomou o caminho de Antioquia, onde se pôs a recrutar mercenários estrangeiros, pretendendo voltar à Judéia com forças ainda maiores. Antioquia era aquela cidade que foi fundada por São Pedro. Está lá em Atos capítulo 11, aonde São Pedro vai... os cristãos vão ser chamados de cristãos pela primeira vez. Ok? Chama-se Antioquia. Tá? Então Judas e seus irmãos disseram, nossos inimigos estão destroçados. Subamos agora para purificar o lugar santo e celebrar a sua dedicação. É o quê? O Templo de Salomão. Purificar do quê? Da idolatria que estava sendo colocada ali. Eles tinham colocado ali várias imagens de deuses pagãos. O rei, não é? Tinha colocado ali
vários ídolos no templo de Jerusalém. É como se você botasse imagens, por exemplo, de Buda na Igreja Católica. Uma profanação. Entendeu? Então eles fizeram a purificação e a dedicação. Celebraram a dedicação do templo de Salomão. Todo o exército se reuniu e subiram ao Monte Sião, Jerusalém. Sião quer dizer Jerusalém, tá bom? Contemplaram o santuário. O que é um santuário? Lugar sagrado. Santuário de Aparecida, santuário de Lourdes, de Fátima. É um lugar sagrado, tá? Desolado o altar profanado. Olha aí, o altar do templo de Salomão estava profanado, com os ídolos pagãos, as imagens pagãs. As portas incendiadas, os arbustos crescendo nos átrios, como se num bosque ou sobre uma das montanhas, e os aposentos destruídos, dos aposentos dos sacerdotes, como se fosse a sacristia hoje da igreja. E rasgando as suas vestes em sinal de protesto, penitência, tá? Fizeram grande lamentação. É o que a igreja chama de reparação, fazendo oração de reparação, porque Deus tinha sido ofendido pela idolatria. Cobriram-se de cinza, sinal de penitência, tá vendo? Por isso que na quarta-feira de cinzas a gente bota as cinzas, né? Sinal de penitência. Caíram com a face por terra, tá? Em oração, e tocando as trombetas para dar os sinais, elevaram gritos ao céu. Gritos de quê? De reparação, de oração, para reparar o mal que tinha sido feito ali, aquela idolatria toda no templo. Tá vendo, gente? E a Igreja Católica valoriza muito isso. A oração, a penitência, o jejum, a esmola. A igreja valoriza muito isso. Entre mentes, Judas ordenou a alguns homens que ficassem atacando os que estavam na fortaleza até que ele completasse a purificação do santuário. A seguir, escolheu sacerdotes sem mancha, ou seja, sem pecado, tá vendo? Então, o sacerdote, para poder purificar o templo, fazer sacrifício a Deus, ele também tinha que se purificar, tá? Em sinal de purificação. Não é qualquer um, não. Tinha que ser um sacerdote. Ele não tinha nem relação sexual com a esposa para poder apresentar a Deus um sacrifício, ok? Onde eu estou, observante da lei, os mandamentos da lei de Moisés, os quais purificaram o lugar santo e removeram para o lugar impuro as pedras da contaminação, ou seja, a idolatria que estava acontecendo ali. Esse lugar sagrado aqui era o Santo dos Santos. Era o lugar mais sagrado do templo, onde o sacerdote entrava ali uma vez por ano para oferecer sacrifícios a Deus em nome do povo. Tá? Deliberaram também sobre os que deviam fazer do altar dos holocaustos, que havia sido profanado. Os judeus, eles celebravam um holocausto, ou seja, um sacrifício às 6 da manhã de um cordeiro e às 6 da tarde, para que aquele cordeiro, o sangue daquele cordeiro, aplacasse os pecados do povo, que depois vai ser o sacrifício de Cristo, que é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Okay? Hoje os judeus já não fazem mais isso, porque eles não têm mais o templo. O templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Só está lá o Muro das Lamentações, por isso que os judeus hoje não fazem mais sacrifícios de animais. Ok? Que havia sido profanado, e ocorreu-lhes a boa inspiração de demolirem, a fim de não se tornar para eles motivo de desonra,
o fato de os pagãos terem contaminado. Então eles fizeram uma limpada ali no templo de Salomão. Tiraram tudo que era pagão. Tá? Por isso que na Igreja Católica também só pode ter imagens de santos católicos. Não pode ter imagem de nada de outra religião. E na hora de celebrar a missa também tem que ser o sacerdote. Tá? Nós já explicamos, já falamos sobre isso aqui várias vezes. Tá? Demoliram, pois, e puseram as pedras no monte da morada, em lugar conveniente, à espera de que viesse algum profeta e se pronunciasse a esse respeito. Tá vendo, gente? Então, os judeus tinham sacerdote que oferecia, né, o sacrifício, e também tinha os profetas. O profeta é aquele que fala em nome do povo, em nome de Deus. Tá? Então, eles estavam esperando o profeta. Tomaram, então, pedras intactas, segundo a prescrição da lei de Moisés, e construíram um altar novo sobre o modelo do precedente, restauraram o lugar santo e o interior da morada do templo e santificaram os átrios. Fabricaram novos utensílios sagrados e levaram para dentro do templo o candelabro, o altar dos perfumes e a mesa. Olha aí, tudo que tem na nossa Igreja Católica. O que é o candelabro hoje? As velas. Tem 3 velas de um lado e 3 velas de outro. Não pode faltar na missa a vela acesa. A vela significa o quê? A ressurreição de Cristo, a luz de Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. João capítulo 12. Então, o candelabro para nós hoje é as velas. Tá? O altar é onde é celebrada a missa, é abençoado pelo bispo, e a mesa, tá? onde vai ser colocadas as oferendas, né? O pão e o vinho, para depois se transformar no corpo e sangue de Cristo. Tá? E a cruz, o crucifixo virado para o sacerdote que está celebrando. Ok? Queimaram incenso sobre o altar e acenderam as lâmpadas do candelabro, aos quais voltaram a brilhar no interior do templo. Tá vendo, gente? O incenso é as nossas orações que sobem até Deus. Isso está lá no Apocalipse, capítulo 8, versículo 4. Né? O incenso sobe, a fumaça do incenso sobe com as orações dos santos diante de Deus. É a igreja da terra unida à igreja do céu. E a igreja do purgatório, é uma igreja só. Tá vendo? Então o incenso não é para a gente usar em casa. O incenso é para a gente usar na igreja, nas celebrações, mas não são todas as celebrações também, não. Aquelas celebrações mais festivas, Natal, Páscoa, né? Aquelas celebrações mais solenes, vamos dizer assim. Tá? Puseram ainda os pães sobre a mesa, olha aí, Eucaristia, né? Simboliza já o pão que vai se transformar no corpo de Cristo. Tá? Suspenderam as cortinas e chegaram assim ao termo de todos os trabalhos empreendidos. Tá vendo, gente? O culto que os judeus prestavam a Deus é muito parecido com o culto que nós também prestamos a Deus. Tá vendo? No dia 25 do 9º mês, chamado Casleu, no ano 148, eles se levantaram de manhã cedo e ofereceram um sacrifício, que eu já expliquei, não é? Segundo as prescrições da lei de Moisés, sobre o novo altar dos holocaustos, que foi profanado, foi o altar novamente consagrado, com cânticos e ao som de cítaras, harpas e símbolos. Então, gente, a questão da música, dos instrumentos na missa, não é pecado. Né? Também tinha aqui. Só que não pode ser um instrumento barulhento. Não pode ser qualquer instrumento. Não, tem que ser de acordo com a liturgia. Ah, a missa não é uma festa. É o sacrifício de Cristo. As músicas também não pode ser qualquer música. Tem que estar de acordo com a liturgia.
Tá? Então não é pecado ter instrumento e ter música, mas tem que ser de acordo com a liturgia. Tá? O povo inteiro se prostrou com a face por terra para adorar a Deus. Tá? Na hora da consagração, nós temos que ajoelhar. Você pode ficar ajoelhado a missa inteira, se você quiser. Mas na hora da consagração, aí para adorar Jesus Eucarístico, aí nós precisamos ficar de joelhos, ok? Se ajoelharam para adorar, elevando louvores ao céu, que os tinha tão bem conduzido até ali. Celebraram a dedicação do altar por 8 dias, oferecendo holocaustos com alegria e imolando também o sacrifício de comunhão e de ação de graças. Tá vendo, gente? Então, esse sacrifício agora é substituído pelo sacrifício de Cristo, que é renovado na Santa Missa. Por isso que nós fazemos isso até hoje. Tá bom? Sacrifício de comunhão e ação de graças. Eucaristia significa o quê? Ação de graças. Tá vendo, gente? Mesmo que era celebrado pelos judeus no Antigo Testamento, a gente celebra no Novo Testamento. Por isso, gente, que o Scott Hahn falou que ele se converteu assistindo a missa. Banquete do Cordeiro. Escreveu aquele livro maravilhoso, Banquete do Cordeiro. Tá? Enfeitaram a fachada do templo com guirlanda de ouro e pequenos escudos, e renovaram os portais, bem como os aposentos nos quais os colocaram as portas. Tá vendo, gente? O templo era belíssimo, era de ouro. As nossas igrejas nem de ouro é. Mas a gente também não vai fazer uma igreja caindo aos pedaços. Então, para Deus, tem que ser o melhor. Na Idade Média, as catedrais eram maravilhosas. Agora, hoje, não. Hoje, para Deus, tem que dar o pior? Claro que não. Para Deus, tem que ser o melhor. Tá? Reinou, pois, extraordinária alegria entre o povo, e assim foi cancelada a vergonha infringida pelos pagãos. E Judas, com seus irmãos e toda a Assembleia de Israel. O que significa Assembleia, gente? Igreja. Então, a igreja do Novo Testamento substitui a igreja do Antigo Testamento. Tá? A Assembleia de Israel estabeleceu que os dias da dedicação do altar seriam celebradas a seu tempo, cada ano, durante 8 dias, a partir do dia 25 do mês de Casleu, com júbilo e alegria. Então, gente, a gente tem que ir para a igreja com júbilo, com alegria. Tá? Nós estamos indo para a casa de Deus, para nos encontrar com Deus. E isso tem que nos trazer alegria. Foi nessa ocasião que construíram ao redor do Monte Sião, Jerusalém, uma cinta de altos muros, guarnecidos de torres poderosas, para impedir que os pagãos viessem conculcá-los como no passado, ou seja, invadir, não é? Judas ali deixou uma guarnição, ou seja, guardas, para tomar conta do templo, para que o templo não fosse profanado, para defendê-lo. Fortificou outrora Betsur, para que o povo tivesse uma defesa contra os pagãos. Então, gente, ele deixou ali guardas para quê? Para que não houvesse mais profanação. Por isso que as nossas igrejas hoje também têm que ser muito bem vigiadas. Por quê? Por causa de profanação. O mesmo que os pagãos faziam aqui com os judeus, acontece hoje na igreja católica. Imagens sendo quebradas, o Santíssimo hóstias sendo jogadas no chão. Não é? Então, gente, por isso que temos que ter muito cuidado com as nossas igrejas, para que não haja profanação das nossas igrejas. Infelizmente, está acontecendo demais hoje, profanações. Então, mesmo que aconteça que Judas fez, isso aí nós temos que fazer. Não podemos ficar de braços cruzados, não. A nossa defesa é essa. Vigiar para que ninguém profane, né, as nossas igrejas, o nosso lugar sagrado de culto. Tá bom? Então, gente, muito bonito, né, a nossa aula de hoje.
Na próxima aula, então, nós vamos continuar. Não acabou, não. No capítulo 5, eles não vão desistir. Eles vão continuar guerreando aí contra os judeus para querer continuar, derrotar os judeus e profanar o templo. Mas Judas Macabeus vai continuar defendendo o templo, nós vamos ver. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você. Até a próxima aula, se Deus quiser.